O programa aqui conversando com o senador Marcos Rogério, que é de Rondônia, e presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado. Senador, queria agradecer muito a sua presença. Obrigado a você, Andressa Matais, cumprimentar todo o público do Metrópolis. Um prazer participar contigo e nesse momento de muita tensão, né, para o Brasil e que certamente o parlamento não fica fora disso. Pois é, fazia muito tempo que eu queria trazer o senhor aqui no programa, porque o senhor, se tem alguém que tem informação aí no Senado, esse alguém é o senhor, senador. Então, obrigada mesmo pelo seu tempinho, eu sei que deve estar corrido. Senador, eu queria começar com os impactos dessa prisão do Jair Bolsonaro aí no Senado, né, na Câmara, mas sobretudo no Senado. O senhor tinha programado para votar na Comissão de Infraestrutura as indicações para as agências reguladoras, né? Tem muitas agências que estão paradas desde o ano passado, algumas com mais de um ano sem presidente ou sem diretor, e as agências reguladoras, para quem não conhece muito o assunto, são os órgãos ali que fiscalizam, né, senador? Fiscalizam serviços privados oferecidos, né, serviços públicos oferecidos por empresas privadas. Como que vai ficar isso? Os trabalhos do Senado estão prejudicados? Como é que o senhor está vendo essa rebelião, vamos chamar assim, de senadores que estão tentando pressionar o Congresso a votar uma anistia ao Bolsonaro? Eu acho que o funcionamento, né, do parlamento, né, da agenda legislativa do Brasil já vem sendo comprometida há muito tempo, né? Só que é um processo que, ao invés de ser um processo onde você vai vencendo etapas para melhorar o ambiente, né, e criar, né, o cenário ideal para entregar pautas importantes para o Brasil, a crise só vai escalando. Cada dia que passa, você tem um capítulo novo dessa crise que é interminável, né, e com consequências para a sociedade. É triste ver, né, a cena que tomou conta do Brasil hoje. Esse julgamento do caso do presidente Bolsonaro é um caso que não ganhou a atenção e a preocupação apenas do Brasil. Hoje atraiu a atenção da maior potência mundial para o Brasil, com sanções, com embargos econômicos, com sanções a autoridades do Brasil, o que assim, além de ser vexatório, é algo que nos coloca numa rota preocupante, porque isso vai ter impacto na economia do Brasil, já está tendo impacto na economia do Brasil. No plano interno, né, a prisão arbitrária, a prisão ilegal, né, a prisão inconstitucional do presidente Bolsonaro, obviamente que ela impacta a agenda política. Se trata do maior líder de oposição do Brasil, é o ex-presidente da República, que continua sendo o maior líder da oposição no Brasil. As pesquisas o apontavam até pouco tempo atrás e ainda apontam como franco favorito na disputa eleitoral. De repente, por uma questão de perseguição política, porque processualmente não há justificativa, não há justa causa para a prisão, não há justa causa nem para a colocação de tornozeleiro do ex-presidente, não há ameaça de fuga, né, tem endereço certo, enfim. Aí, de repente, porque um terceiro faz uma publicação de uma fala dele que não tem nada que afronte o devido processo, né, que afronte a instrução do processo, por uma publicação de terceiro, do filho, o presidente é preso. Aqui tem dois problemas, Andressa. Dois problemas. Primeiro, né, os efeitos da pena não podem atingir terceiros, né? Os efeitos de uma decisão judicial a quem está arrolado num processo, né, seja em sede de um inquérito, de uma ação penal, não pode atingir terceiro. Isso é um princípio constitucional, é básico. Mas ali não, a decisão diz, olha, o presidente está proibido, né, de se comunicar pelas redes sociais. Ele poderia até dar entrevista, poderia até falar, mas pelas redes sociais não poderia, e não poderia por terceiros. Aí o terceiro, que não tem obrigação, né, nenhuma, porque não é parte do processo, publica alguma coisa, coloca alguma fala do presidente, e aí o presidente é preso em razão disso. Bom, o que a gente está vendo hoje é que o Supremo Tribunal Federal, na visão do ministro Alexandre de Moraes, é uma casa inquestionável. Você não pode criticar as decisões do Supremo, você não pode criticar as posições de determinados ministros,
você não pode sequer espernear por algo que você considera injusto, porque se isso acontecer, é tentativa de obstruir o processo, é tentativa de interferir de forma ilegal. É algo jamais visto na história jurídica do Brasil. Então o Brasil vive um momento realmente de muita intranquilidade, de muita inquietação. Esse processo, para mim, é uma fraude, é um processo que começou errado, e o que começou errado não vai terminar certo. Era um processo que não tinha que estar no Supremo Tribunal Federal. O presidente Bolsonaro tinha que estar... O Lula foi julgado no primeiro grau, né? O Michel Temer foi julgado no primeiro grau, mas porque é o Bolsonaro, aí o julgamento dele é no Supremo Tribunal Federal. E aí é um processo atropelado e que tem, repito, causado impactos na política. Então, essa obstrução que está acontecendo hoje, no âmbito do Senado e também da Câmara dos Deputados, obviamente, né, que atrapalha a agenda de votação de algumas matérias, mas é a única maneira possível, nesse momento, de se estabelecer um mínimo de convergência em relação às pautas que a oposição está apresentando. Senador, o senhor está ali na Comissão de Infraestrutura, né? Eu estava colocando essa agenda aí das agências reguladoras, que é a agenda mais proeminente, assim, né? Havia um compromisso de votar isso agora. O senhor vai segurar essa votação para que, como parte dessa reação do Congresso a essa medida do ministro Alexandre de Moraes? Veja, nesse momento há um processo de obstrução, né, por parte da oposição. Eu procurei no último domingo ter um contato com o presidente Davi, né, até para tratar dessa situação, dessa agenda de trabalho. Né, não há ambiente nesse momento para colocar, né, em discussão e votação, né, essas indicações nesse ambiente. Eu digo até assim, há um processo de obstrução, obviamente, mas mesmo para quem é indicado num ambiente como esse, você fazer a votação, se eu fosse indicado a algum cargo, a alguma diretoria, numa cena como essa, eu preferiria que a votação, que a escolha, que o processo de votação acontecesse num ambiente de maior normalidade. Não é o melhor ambiente para você votar a escolha de autoridade quando você tem um cenário, um ambiente como esse que nós estamos hoje. Então, eu espero que a gente consiga fazer esse diálogo com o presidente Davi, né, que tenha um entendimento. A pauta apresentada pela oposição é uma pauta muito clara e, oportunamente, eu, como presidente da comissão, obviamente que a comissão não é a comissão do senador Marcos Rogério, mas eu estou como presidente da comissão por indicação do partido que eu pertenço, do partido que eu faço parte, o PL. Portanto, eu devo, né, satisfação também ao partido. É assim em todas as comissões. Então, naturalmente, tem essa vinculação. Agora, obviamente que isso tudo, dentro de um ambiente de diálogo, de construção de entendimento, daqui a pouco pautar essas indicações e fazer as sabatinas. Quem conhece o meu trabalho à frente da comissão sabe, né, o quanto que eu defendo a importância de recomposição dos quadros das agências reguladoras. Mas, nesse momento, eu posso assegurar que, assim, além do processo de obstrução, eu também entendo que não é o ambiente mais adequado para se fazer sabatinas e votações de autoridades. Eu acho que o ambiente não é o melhor cenário, mesmo para quem está sendo indicado. Eu já vi situações do passado onde não se estava nesse nível de tensão dentro do plenário e que, de repente, alguém, né, foi à votação com uma expectativa e, quando saiu o resultado foi muito diferente daquele que se esperava, porque havia um clima, né, de contaminação dentro do plenário. Aqui a coisa muda muito rápido. Então, é esperar, é dar um tempo a mais para que as partes possam sentar, conversar, dialogar, buscar um entendimento em relação às pautas que estão sendo apresentadas. Aqui está se discutindo anistia, fim de foro privilegiado, o andamento de processo de impeachment do ministro Alexandre. São pautas que a oposição está apresentando, além do caso do Marcos Duval, que está em prisão domiciliar nesse momento, embora não se use esse termo, mas é o que é. Porque quando você coloca uma tornozeleira e diz, a partir de tal hora a tal hora você tem que ficar recolhido na sua casa, ou final de semana você tem que ficar recolhido na sua casa, isso é prisão, né? E nesse caso, o precedente do próprio Supremo Tribunal Federal diz que
essa decisão tem que ser submetida ao plenário do Senado Federal. Isso tem que acontecer, né? Eu não preciso concordar com aquilo que disse, né, o senador Marcos Duval, né? Não é uma questão do que disse se é certo ou se é errado. Tem instrumentos próprios dentro do Senado Federal, Conselho de Ética, para apurar condutas que sejam reprováveis do ponto de vista da ética, né? Mas você não pode permitir que um senador da República, no pleno exercício do seu mandato, tenha, né, uma tornozeleira e daqui a pouco fique impedido de exercer plenamente o mandato, né, sem uma sentença condenatória, ainda numa fase muito inicial desse processo. Então, acho que o Senado tem que ser ouvido. Se vai manter ou não, é o plenário que vai dizer. Mas permitir que façam lá, ao arrepio do Senado, sem que o Senado participe disso, eu acho que é um abuso de poder, um excesso de poder por um dos lados, que não é compatível no ambiente político que nós temos no Brasil. Senador, o Davi Alcolumbre fez uma crítica ali, né, essa ocupação do Senado, o Hugo Mota também lá do outro lado. Até que ponto a oposição está disposta a esticar essa corda e paralisar as votações do Congresso? E por que razão o presidente do Senado, o presidente do Congresso, né, é a mesma função ali, o Davi Alcolumbre, não coloca essas agendas, né, que estão ali desde sempre, né, por parte dos senhores, em votação? O que o Davi Alcolumbre pode colocar ali? O impeachment de ministro supremo é uma discussão que pode se dar ali no Senado, e essa proposta do foro privilegiado que o senhor está colocando foi uma proposta do Álvaro Dias, né, que foi, acho que aprovada no Senado, ela está lá na Câmara, mas eles podem conversar para negociar. Então, o que está acontecendo com o Davi Alcolumbre que ele não pauta essas matérias aí tão caras à oposição? Eu acho que nesse momento o ponto inicial é o ponto do diálogo, é o ponto de você sentar à mesa, né, e colocar as partes para conversar, né? O presidente do Senado precisa conversar com a oposição, assim como ele tem que conversar também com aqueles que são aliados do governo. Ele é o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado. Então, dialogar faz parte do ofício que ele tem, né? Então, eu acho que a pauta está apresentada. Agora, é preciso sentar na mesa e discutir, né? O como vai fazer e como as etapas serão cumpridas, isso é fruto do diálogo, da construção de entendimento. Agora, não pode ter uma pauta proibida no Senado Federal, né? Se você tem uma matéria que é legítima, né, e você tem senadores que querem discutir essa matéria, o resultado é consequência do processo democrático, da votação livre, desimpedida dos parlamentares. Agora, construir uma pauta, construir uma agenda, né, permitindo que essas matérias sejam submetidas ao colegiado, eu acho que é o mínimo que se pode fazer. Com relação à questão da nota dele, eu acho que é uma nota, assim, como presidente da Casa, tanto ele quanto o presidente Hugo Mota, é o papel institucional. Aí a minha visão, a opinião pessoal minha. Obviamente que tem outros que pensam diferente. Eu acho que faz parte, né, das posições que ocupam. Agora, eu também posso dizer que, assim, quem ocupou essa cadeira num gesto de resistência para buscar um objetivo muito claro num primeiro momento, foi o próprio presidente Davi, e eu estava do lado dele na época. Então, essa é uma casa política, né? E numa casa política, gestos como esse podem acontecer. Obviamente que tem que ter um limite de razoabilidade, de bom senso, de parte a parte, né? Não é uma coisa que você tem que esticar, né, do ponto de vista de inviabilizar o funcionamento da casa. O que se busca aqui é justamente aquilo que deve haver na política, um ambiente de diálogo, de construção de entendimentos, né? Sentou, discutiu a pauta, fechou o entendimento, vamos avançar com a agenda. Agora, o que não pode existir num parlamento como é o nosso, né, é a falta de diálogo, é a falta de conversa para alinhamento dessas pautas. Se vai atender a pauta toda nesse primeiro momento, ou se vai atender por etapas, isso tem que ser conversado, dialogado. Mas a nossa prioridade, repito, né, a nossa pauta clara, a nossa pauta objetiva, e vou dizer para você, todo dia tem mais senadores aderindo ao requerimento, que é de minha autoria, o requerimento que pede a tramitação, né, do processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Hoje mesmo,
mais uma senadora assinou, né, o pedido de tramitação. Então nós já estamos Quem quase foi, senador? chegando nos 41. A senadora Ivete da Silveira anunciou, já inclusive publicou nas redes sociais, né, a sua decisão, adesão também. Faltam 4, então, né, senador? Não. Agora, se durante a entrevista não tiver alterado, nós já estamos com 38 assinaturas. E são quantas para poder... Maioria 41, né? É a maioria, né? O Senado tem ali 81 senadores. É porque o processo ele é dividido por fases. Você tem a primeira fase, que é a fase da admissibilidade, que é a maioria simples. Tá. Né? Depois, quando você tiver o processo de impeachment, como é que é o processo de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal? A denúncia está apresentada, né, a mesa do Senado, o presidente do Senado, né, ele vai fazer o despacho para o plenário do Senado, para leitura, dar conhecimento ao plenário do Senado. Né? Uma vez dado conhecimento ao plenário do Senado, essa matéria é despachada para uma comissão especial que vai analisar ali os requisitos de admissibilidade. Feito esse papel, né, de reconhecer o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, essa matéria passa por essa comissão e vai para o plenário do Senado para votação. Quem decide se abre o processo ou não abre é o plenário do Senado Federal, e é nessa etapa. Depois de ouvida a comissão sobre os aspectos da admissibilidade, né, com todo o material processado, vem para o plenário, e aí a votação é por maioria simples. Com maioria simples, aprova-se, e aí vai começar a instrução probatória, né, que é o processo de impeachment em si. Nessa fase, já há o afastamento da autoridade que está ali sendo submetida ao processo de impedimento. A votação final para o processo de impeachment, aí são necessários 54 votos para o impedimento. Que é o que a gente chama de maioria absoluta. Senador, eu agradeço muito a sua presença aqui, fico convidado aí já para voltar, porque a Comissão de Infraestrutura tem muitos assuntos assim, e no momento que a gente conseguir voltar a discutir o país, né, senador, essas questões todas, o senhor está convidado a voltar. Muito obrigada pelo convite. Pelo convite, não, pela Andressa, presença. Muito obrigado a você. Eu que agradeço a você, ao Metrópolis, todo o time aí, parabéns pela cobertura. Eu também espero que a gente possa virar essa página, esse ambiente de turbulência, de muitos embates, né? Isso não é bom para o país. Né? Agora, nós temos que pacificar o Brasil. Nós temos que criar um ambiente para que o Brasil volte à normalidade. E isso passa pelo enfrentamento dessa agenda que nós estamos colocando aqui. Eu espero que em breve a gente possa estar discutindo aqui outros temas estruturantes para o Brasil, né, além das agências reguladoras, né, os temas estruturantes da infraestrutura nacional. Não há como o Brasil crescer e avançar sem infraestrutura. E esse é o tema da comissão que eu presido. Me coloco à disposição para a gente poder retomar esses assuntos, essas agendas aqui. Combinado, vou cobrar. Obrigada, senador. A gente segue aqui com